Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio e CIO da ZQuest e estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre o cenário de investimentos e as nossas estratégias dos nossos fundos no mês de abril de 2018. O mês de abril de 2018 foi um mês de bastante volatilidade, principalmente causado, no caso do cenário externo, por um aumento de tensões, tanto geopolíticas, bem como também o anúncio por parte dos Estados Unidos de algumas restrições e o que o mercado convencionou chamar de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Ao longo do mês de abril, nós tivemos uma diminuição dessas tensões, além disso, um início de conversações entre os diplomatas e os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia também causaram um destensionamento dessa questão geopolítica e isso ajudou os mercados a se recuperarem ao longo do mês de abril. Do ponto de vista econômico, nós continuamos com um cenário externo bastante otimista. Os Estados Unidos seguem com um desempenho econômico com um PIB bastante robusto. No caso da Europa, uma leve decréscimo nas expectativas de mercado em relação ao crescimento e China continua mostrando uma grande resistência num crescimento bastante acelerado. Isso faz com que os preços das commodities sigam elevados, o que para o Brasil é bastante importante, mas por outro lado, com os Estados Unidos se destacando em crescimento econômico, isso acaba fazendo com que tanto o dólar se fortaleça em relação a todas as outras moedas do mundo, bem como também as taxas de juros dos Estados Unidos, que vêm subindo ao longo dos últimos meses, se mantenham perto do nível, no caso dos 10 anos, dos títulos de 10 anos, perto de 3%, o que é um ponto de atenção na nossa visão. Em relação ao cenário doméstico, que é o ponto que eu queria mais explorar nesse mês, na margem nós tivemos alguma piora na visão dos nossos economistas e nossos analistas aqui na ZQuest. Essa piora advém basicamente da percepção de que a economia brasileira começa o ano de uma forma mais lenta em relação aos seus dados de atividade do que esperado anteriormente. Isso se reflete em vários setores, produção industrial indicou isso, vendas no varejo também indicou que a economia, que talvez fosse crescer esse ano, na nossa visão, mais do que 3%, caminha para um cenário em que o PIB de 2018 muito possivelmente vai ficar entre 2,5% e 2,7%, que ainda é a nossa previsão oficial de crescimento para o PIB do Brasil esse ano. Esse cenário de um menor otimismo em relação à dinâmica econômica vem acompanhado de um Banco Central que continua numa trajetória de queda de taxa de juros, até mesmo para tentar estimular o desenvolvimento econômico. A nossa grande dúvida nesse momento é por que essa elevada queda de taxa de juros de 14,25% para 6,5% e muito provavelmente um corte adicional durante o mês de maio para 6,25% ainda não tracionou de forma mais significativa a economia brasileira. Acreditamos que existe um tempo para que isso aconteça, mas esse mecanismo de transmissão ainda não impactou de forma significativa. Esse diferencial de juros menor, essa queda elevada de juros no Brasil e esse aumento de juros dos mercados internacionais fez com que a atratividade do juro brasileiro, principalmente para o investidor estrangeiro, diminuísse bastante. E isso, na nossa opinião, é a principal razão, além do fortalecimento do dólar em relação às outras moedas, para a forte desvalorização que o real teve no mês de abril. Foi um dos piores meses dos últimos anos, o real que perto de fevereiro esteve em 3,15, chegou a bater quase 3,60 ao longo das últimas semanas. Esse cenário que eu acabei de descrever doméstico fez com que as nossas estratégias de investimento se tornassem mais cautelosas ao longo do mês de abril. Em todos os nossos mandatos buscamos reduzir um pouco o risco das nossas carteiras e tentar entender um pouco melhor qual vai ser os próximos desenvolvimentos, principalmente do ciclo econômico. E claro, com um olho muito atento para o desenvolvimento do cenário político num ano tão importante como o ano eleitoral, e que cada vez mais nos próximos meses a gente deve ter o cenário das eleições prevalecendo também nas análises para os investimentos no Brasil. Dado que nós reduzimos o nosso risco das nossas carteiras, eu diria que o mês de abril foi um mês bastante positivo para os nossos fundos. O grande destaque, na minha opinião, foram os nossos fundos de ações, os destaques dos fundos long short, principalmente, que tem uma grande vantagem nesse cenário mais complicado,
que porque os fundos long shorts tentam capturar resultados de valor relativo entre as empresas, ações compradas, combinando com ações vendidas. Nosso Quest Total Return teve um desempenho no mês de abril de 0,8%, isso dá quase 150% do CDI, e acumula no ano um resultado de 5,16%, quase 250% do CDI. Nos nossos fundos long only, nossos fundos de ações tradicionais, o destaque fica para o Azequest Ações, fundo que vem tendo ao longo dos últimos 12, 18 meses um excelente desempenho, e no mês de abril ele rendeu 1,92%, quase 1% acima do Ibovespa, e acumula no ano 19,8%, mais de 7% acima do índice de referência, o Ibovespa. Era isso para esse mês, agradeço e espero vocês no próximo vídeo da Quest. Muito obrigado.